molécula precursora mais importante para os ácidos graxos é o chamado malonil-CoA. Mas é importante a gente saber de onde que veio isso daqui. Gente, olha só, quando a gente, por exemplo, faz glicólise para quebrar os carboidratos vindos da dieta ali, oxidá-los, a gente vai produzir piruvato que vai ser convertido a acetil-CoA. O acetil-CoA passa por todo o ciclo de Krebs, só que aí o que acontece? Nós vamos começar a produzir ATP, certo? Lá na fosforilação oxidativa, isso vai levar a um aumento da concentração de ATP. E aí, esse ATP vai sinalizar lá para o Krebs que o Krebs pode diminuir a velocidade, porque já tem ATP suficiente dentro da célula. Isso vai fazer com que um dos intermediários do Krebs, que é o citrato, comece a se acumular. Esse acúmulo de citrato, se a gente pensar que o Krebs está dentro das mitocôndrias da célula, certo? Esse citrato vai ser exportado, vai ser retirado das mitocôndrias, enviado para o citosol da célula, e lá no citosol ele vai ser alvo da citratoliase, que vai liberar a partir da quebra do citrato, acetil-CoA mais oxaloacetato. Olha que interessante. A gente vai se apegar aqui só ao acetil-CoA, tá bom? O oxaloacetato vai ter outros destinos. O acetil-CoA, ele vai ser agora alvo de uma enzima que vai levar à produção de malonil-CoA. Para fazer o quê? Ir em direção à síntese de ácidos graxos. Então, pensa, eu saí, por exemplo, da glicólise e estou aqui, de certa maneira, chegando na síntese de ácidos graxos. Percebeu? Então, estou utilizando ali os carboidratos vindos da dieta que estão em excesso, por exemplo, para produzir gordura, para produzir energia, manter essa energia, melhor dizendo, na forma de gordura. Tudo bem? Então, olha agora o que é esse malonil-CoA. É esta molécula aqui de 3 carbonos. Só que olha que interessante, se a gente tiver um olho treinado aqui, a gente vai perceber que daqui para cá, olha, isso aqui é o acetil-CoA. Ao ser adicionado ao acetil-CoA, esse grupo aqui, olha, que vocês podem perceber que é o CO2, vira o malonil-CoA. Então, eu estou carboxilando. A adição de CO2 se chama carboxilação. Ou seja, a descarboxilação é um processo que libera energia, importante. Além disso, o malonil-CoA serve como molécula regulatória, ok? Agora pensem, carboxilar é adicionar CO2 ao acetil-CoA, que neste caso, né? Então, o nome da enzima que faz esse processo é bem sugestivo. Acetil-CoA carboxilase. Gente, acetil-CoA carboxilase é a enzima mais importante na síntese de ácidos graxos, porque ela é regulada diretamente pela insulina. É ela quem sente essas concentrações de insulina. Então, se houver um aumento da insulina, vai haver um estímulo sobre a atividade dela. Consequentemente, a gente vai sintetizar mais lipídio, vai sintetizar mais ácido graxo. Tudo bem? Note que ela necessita de biotina. Biotina é uma vitamina, então ela é fundamental nesse processo aqui, a fim de permitir a atividade catalítica de adição de CO2 ao acetil-CoA e formação do malonil-CoA. Se nós lembrarmos das estruturas dos ácidos graxos, nós vamos perceber que eles são cadeias hidrocarbonadas com vários carbonos sucessivos ali, né? Em repetidas vezes. Quem faz esse processo de síntese, de repetição desses carbonos 2 a 2 para formar a estrutura completa do ácido graxo é essa enzima, esse complexo enzimático, melhor dizendo, chamado de ácido graxo sintase. Gente, nome sugestivo também. Ácido graxo sintase sintetiza ácido graxo. Tudo bem? E ela esse é um complexo enzimático repleto, são 8 enzimas que estão aqui dentro, que atuam em conjunto a fim de obter ao final do processo ácido graxo. Veja que essa enzima também ela faz um ciclo de 4 reações. O que isso quer dizer? Ela precisa de 4 reações a fim de adicionar 2 carbonos. Então, olha só, se eu tinha primeiro 2 carbonos, eu preciso fazer esse ciclo de 4 para adicionar mais 2, agora eu tenho 4. Para colocar outros 2 mais 4 reações, outros 2 mais 4 reações e assim sucessivamente até onde for necessário ela ir. Agora a gente vai ver em detalhes como essas 4 reações estão organizadas aqui. Olha só, esse desenho aqui está mostrando para a gente essa ácido graxo sintase e como se tivessem 2 braços aqui, percebe? Em um destes braços, este aqui, ó, está ligado o malonil-CoA. Neste outro braço está ligado o acetil-CoA.
Note aqui. O que vai acontecer agora? Eu vou transferir esses carbonos aqui do acetil-CoA em direção ao malonil. Além disso, eu vou remover o CO2 aqui. Então, observem que vão ficar esses 2 carbonos. Com esses 2 carbonos, eu vou ter 4 carbonos. Note que aqui saiu o CO2 nessa primeira etapa. Formou-se essa estrutura aqui com 4 carbonos, ok? Agora eu vou ter uma etapa de redução, que é de adição de hidrogênio e elétrons à molécula nascente aqui. Para isso, eu utilizo o NADPH, que é produzido principalmente lá na via das pentoses fosfato, certo? Nessa etapa de redução aqui, eu vou ter uma modificação dessa molécula. Tá vendo que esse dupla O sai e entra o hidrogênio e fica somente o hidrogênio aqui, né? Vou ter uma outra etapa de desidratação, que é retirada de água da molécula. Nessa etapa, eu formo uma dupla ligação aqui. Estou modificando o ácido graxo a fim de favorecê-lo energeticamente. É só isso, tá, que está acontecendo. Em seguida, eu tenho uma nova etapa de redução. Novamente, preciso aqui de NADPH. Coloco o quê? Hidrogênio e elétrons na cadeia nascente. E aí, a gente tem agora um ácido graxo com 4 carbonos prontinho aqui. O que vai acontecer nas etapas posteriores agora? Por que eu mostrei a primeira e as outras aqui a gente só precisa pontuar? Vai praticamente repetir o processo, tá? A única coisa que vai mudar é que esse acetil-CoA aqui, olha, ele entra só nessa primeira reação. A partir de agora, vai sempre entrar um novo malonil-CoA, tá bom? Ao invés de acetil-CoA aqui, para doar mais 2 carbonos para a cadeia nascente. E além disso, vocês estão percebendo aqui a posição que está esse ácido graxo nascente. Vou trocar a imagem aqui para a gente observar algo importante. Note que agora ele vai ser transferido para o braço menor. Então, olha aqui, ó. Ele estava no braço maior, tá vendo? E o braço menor está aqui desocupado. Ele é transferido em direção ao braço menor da estrutura da ácido graxo sintase para que abra espaço para um novo malonil-CoA entrar aqui, olha. Ao se entrar este novo malonil-CoA, vai ser adicionado, aquelas 4 reações vão acontecer. Vou adicionar mais 2 carbonos. Agora eu tenho aqui, ó, um ácido graxo com 6 carbonos, percebe? Outro malonil-CoA entra, forma agora uma estrutura com 8. E aí, sucessivamente, até a gente formar o ácido graxo mais abundante dentro das nossas células, que é o palmitato, que é este ácido graxo que vocês estão vendo aqui no desenho. Ele tem 16 carbonos, então a gente escreve assim, olha, C16. É o limite que a ácido graxo sintase consegue empilhar de carbonos aqui, tá bom? Ela não consegue mais do que 16 carbonos. Então, como balanço global desse processo, vamos observar que a gente aqui precisou de obter malonil-CoA a partir de acetil-CoA, certo? Porque a síntese do malonil precisa de acetil. Então, eu precisei aqui, para fazer, por exemplo, um palmitato, eu preciso de 7 moléculas de acetil-CoA para produzir 7 moléculas de malonil. Isso vai me dar 14 carbonos. Lá no processo da ácido graxo sintase agora, eu vou utilizar essas 7 moléculas de malonil que eu produzi, mais um acetil-CoA, que aí é o que a gente conversou aqui desde as 2 imagens anteriores, né? Começo colocando um acetil-CoA, faço as 4 reações, depois eu adiciono sempre uma nova molécula de malonil-CoA a partir de então, certinho? E aí a gente obtém o nosso objetivo aqui final, que é o nosso palmitato. Observe que então, no final das contas, a gente, olha, usa acetil-CoA, a gente usa ATP, a gente usa NADPH. É muita energia para produzir palmitato. Gente, no final, esse palmitato aqui, quando eu precisar oxidá-lo, por exemplo, ele vai me dar muita energia, como a gente viu lá no processo de beta-oxidação. Se a gente fizer uma comparação agora entre o processo de síntese de ácidos graxos e de degradação, de oxidação, que é a beta-oxidação que a gente falou, vamos notar algumas diferenças aqui, olha. Esse caminho descendo aqui é o caminho oxidativo, tá? Os ácidos graxos, então, vão dar origem a acetil-CoA. Esse acetil-CoA pode ser usado ali no ciclo de Krebs e em um jejum posterior, produção de corpos cetônicos. Mas o meu objetivo está sempre chegar no ATP. Eu quero, então, sintetizar ATP porque é um momento de baixa energética. A oxidação tende a acontecer em grande proporção, especialmente no jejum, tá? Agora vamos pensar no caminho contrário aqui, olha, que é o caminho de síntese desses ácidos graxos, que é o que nós estamos falando nesse vídeo de hoje. Note que o acetil-CoA vai em direção aqui
ácidos graxos, né? E com isso eu começo a consumir energia, diferente do processo oxidativo, que eu libero FADH2 e NADH, além do próprio acetil-CoA, para fazer ATP. Agora aqui eu estou usando NADPH, estou usando ATP. É uma via de biossíntese, uma via que utiliza recursos da célula para fazer reserva, para fazer manutenção ou crescimento das reservas energéticas, certo? Mas vamos pensar o seguinte, eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar aí de ácidos graxos maiores do que 16 carbonos. Como que a gente faz, então, para obter esses ácidos graxos? Em parte, alguns a gente consegue aumentar a cadeia, outros não tem jeito, a gente tem que obter da nossa dieta, tá bom? Então, olha só, a ácido graxo sintase consegue produzir no máximo palmitato, 16 carbonos e somente estrutura saturada, tá? Somente ligações simples entre todos os carbonos ali. Nós temos outras enzimas, chamadas de elongases, que conseguem, por exemplo, pegar esse palmitato, adicionar mais 2 carbonos e criar o estearato. E aí, nós temos, por exemplo, aqui também, algumas outras dessaturases, que são enzimas que podem, por exemplo, pegar o próprio palmitato ou esse estearato e colocar uma dupla ligação. É o limite do que a gente pode fazer em termos de mamíferos aqui, tá? É aqui. Ou colocar mais 2 carbonos, né? Ou então adicionar essa dupla ligação aqui. Um ou outro ácido graxo de cadeia mais longa pode ser sintetizado também, tá? Mas aí nós temos processos mais refinados até. E, por exemplo, creio que você já deve ter ouvido falar de ômegas. Ômega 3, ômega 6. Esses ômegas são ácidos graxos maiores e ácidos graxos também com mais do que uma dupla ligação. Tem várias, então eles são insaturados, ok? Estes aí a gente não consegue fazer. Então, por exemplo, as plantas são importantes sintetizadoras desses ácidos graxos, que são, então, essenciais, ou seja, a gente tem que obter da nossa dieta, porque a gente não consegue produzir, tá? Mas olha que interessante isso daqui, olha. A gente obtém, por exemplo, das plantas, linoleato, né, que tem 2 duplas ligações aqui, 18 carbonos. A gente pode obter também alfa-linolenato, que também as plantas fazem. Só que a partir daqui, a gente consegue pegar esses caras aqui, olha, e fazer o resto. Olha que interessante. É como se a gente não tivesse o meio do processo ali só. Mas tudo para fazer antes e tudo depois, a gente consegue continuar fazendo esses outros aqui com 20 carbonos e tudo mais. Então, é interessante ter essa diferenciação, ter uma explicação tão clara de por que isso acontece, mas a gente sabe que o meio do processo ali a gente tem que obter da dieta e o restante a gente consegue produzir, portanto. Tá? Como que acontece a regulação desse processo de síntese de ácidos graxos? Vejamos aqui, olha só. Uma das etapas eu já até comentei com vocês rapidamente. Eu tenho ali o excesso de citrato, que vai ser convertido a acetil-CoA, e aí a acetil-CoA vira malonil. E eu disse o seguinte, acetil-CoA carboxilase é a principal enzima desse processo, é a enzima que sente o sinal, por exemplo, da insulina para que ela fique ativada. Então, é basicamente isso mesmo, a insulina, nessa imagem aqui está até melhor, olha, a insulina ativa, ó, indo nesse sentido aqui, ó, insulina ativa acetil-CoA carboxilase. Isso leva a um aumento da concentração de malonil-CoA. Agora, quando eu penso em termos, por exemplo, de glucagon e adrenalina, que são hormônios que vão estar estimulados, por exemplo, no jejum, já faz o efeito contrário. Eles inibem, eles inativam a atividade da acetil-CoA carboxilase, reduzindo, portanto, a síntese de ácidos graxos, ok? Além disso, olha que interessante aqui, olha. O malonil-CoA, ele exerce uma função interessante nesse processo. Quando a gente tem muito malonil-CoA, esse malonil-CoA tende a estimular ácido graxo sintase a continuar a sua atividade de síntese do palmitato, certo? Quer dizer, olha, tem muito substrato aqui e pode fazer o produto aí que é o palmitato. E esse malonil-CoA, ao mesmo tempo em que ele aumenta ali estimula, né, a síntese de ácidos graxos, ele inibe essa enzima aqui, ó, carnitina aciltransferase. O que essa inibição provoca? A redução da oxidação.
Essa enzima é uma das principais lá da via oxidativa. É a enzima que permite, então, a ligação da carnitina ao ácido graxo, fazendo com que o ácido graxo entre na mitocôndria. Isso é bastante importante, tá? Então, aqui a gente tem basicamente um processo que é, olha só, este processo aqui não é mitocondrial. O processo de síntese dos ácidos graxos acontece no citosol. O processo de oxidação acontece lá nas mitocôndrias. Só que o malonil consegue inativar essa enzima lá nas mitocôndrias, para vocês terem ideia, tá bom? Pessoal, isso então é o que eu queria passar para vocês a respeito de síntese de ácidos graxos. Teria muito mais coisa para falar. A gente poderia também discutir sobre a síntese dos triacilgliceróis agora, que utilizariam esses ácidos graxos prontos. A gente poderia falar de síntese de lipídios de membrana, né? Citar também outros lipídios importantes, mas o objetivo da aula era ser um pouquinho mais direto, um pouquinho mais sucinto aqui nesses pontos. Então, espero que tenha ficado claro para vocês, espero que te ajude. E mais uma vez eu peço a sua contribuição aqui, de dar a sua curtida, de se inscrever no nosso canal. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.